Olá, o Plano Business de hoje está no ar. E aqui ao meu lado, apresentando o programa, Camila Coutinho. E eu, Pompeu Vasconcelos, vamos receber o nosso convidado, que a Camila vai dizer para você quem é. Tudo bom, Wilson? Tudo bem, Estamos Camila? aqui hoje com o Wilson Sá. Seja muitíssimo bem-vindo. O Wilson é sócio da PWR Gestão, uma consultoria, Pompeu, que é 100% cearense. Né? Exatamente. E deve ter aí algumas grandes missões pela frente, né, Wilson, de auxiliar negócios, empresas a crescerem, a prosperarem. Mas a gente queria começar, né, Pompeu, abrindo aqui com ele e perguntando um pouquinho de como é que começa tudo isso, né? Pois é, afinal, aqui nós estamos para inspirar pessoas e impulsionar negócios, e nada melhor do que uma consultoria como a PWR. Exatamente. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá, pessoal? É sempre uma honra, né, quando a gente é convidado para podcasts desse formato. A gente não está participando de qualquer podcast, a gente não vai para qualquer convite, tem que ser algo relevante que queira fazer a diferença na vida das pessoas, o que é o caso da ideia do Plano Business. Então, meus parabéns pelo projeto, em primeiro lugar. A PWR começou em 2013, então completamos 10 anos nesse ano agora, uma empresa jovem ainda para o mercado de consultoria, mas com muitas histórias já construídas. São mais de 900 projetos executados, mais de 600 clientes atendidos no Brasil e no mundo. Nós temos clientes nos Estados Unidos, Chile, Angola, Argentina, França, Espanha. Então as coisas aconteceram muito rápido, de uma empresa genuinamente cearense, algo que a gente se orgulha, mas que hoje tem escritório lá na Paulista, né, do ladinho do MASP, em São Paulo, com um time em São Paulo, com pessoas tocando toda essa operação no Brasil todo. Isso porque a gente viu lá em 2013 que o mercado de consultoria ele era muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Muito modinha, no sentido de, poxa, o empresário Pompeu me contratava para falar da empresa dele, os problemas que ele já sabia, ele não sabia como resolver. A gente brinca que eu ia lá para falar a hora pelo relógio do Pompeu, né? E aí a gente entra com um modelo de execução junto aos nossos clientes. Então, se o meu cliente não sabe fazer determinada coisa, eu vou lá e treino a equipe dele. Já teve o caso de a gente precisar demitir pessoas do cliente porque o meu cliente não tinha coragem. Então, são decisões que exigem que as coisas aconteçam, né? Que as medidas sejam tomadas para poder gerar resultado. Então, a gente defende muito esse apoio à execução para poder gerar resultado. Se não, é melhor ter o contato de vocês, da Camila, do Pompeu, para poder tomar uma cerveja e fazer um jantar, do que ser uma consultoria que não gera resultado. Então, os números, graças a Deus, mostram como as coisas aconteceram e como a gente tem ajudado a impulsionar negócios no Brasil e no mundo. E lá atrás, né, Wilson, pensando nesse... 10 anos é pouco e é muito, né? Depende da ótica que a gente buscar olhar. O que você nota de mais diferente, né? E aí, falando, você pode falar de Ceará ou você pode explodir para a leitura de vocês, Brasil. O que você percebe que mais mudou? E aí, falando agora do empresário, né? O que você enxergava? Olha, tinha esse comportamento aqui e hoje, 10 anos depois, num espaço de tempo relativamente curto, a gente que está ali no dia a dia, vocês devem fazer indústria, serviço, varejo, enfim, a gente enxerga isso. Tem uma coisa bem legal que eu percebo que mudou bastante na mentalidade do empresário, do gestor como um todo, que é um maior cuidado com as pessoas e com a cultura organizacional das empresas, né? A cultura, por ser algo muito intangível, missão, valores, propósito, o que que nós fazemos, estamos aqui por quê, sempre foi meio que deixada de lado. E como a gente viveu algumas crises, nossa geração, infelizmente, passou por uma das maiores crises de todos os tempos, que foi a pandemia. Na hora que você olhou que precisou fazer corte, que precisou fazer sua empresa passar por uma pandemia, que não foi algo simples, não foi algo fácil, né? É que você viu que os negócios que tiveram menos dificuldade para passar por ela eram os negócios que tinham cultura mais forte. Então esse é um primeiro ponto, né? Né? Gente. E o segundo exatamente como lidar com essas novas gerações que vão chegando cada vez mais rápido no mercado de trabalho. Hoje, se você olhar as grandes empresas cearenses ou do Brasil como um todo, as gerações que estão aí são o quê? Que foram nascidos em 70, 80, 90, que estão à frente do mercado, né? Só que eles têm que lidar com uma leva de assistentes, estagiários, que são de uma nova geração, nascidos em 2000, né? Daqui a pouco chega a geração 2010. Você pega os currículos, tem lá 2000, rapaz. Nossa, passa rápido. Eu brinco assim, esse não viu o Bádio perder o gol, né? Na final de 94. Não tem ideia. Pior que eu já tô pegando uns que não viram Ronaldo em 2002. Aí já tá complicado. E isso traz um nível de necessidade de aprendizado também para o empresário. Como é que eu lido com essa turma? Antigamente, você pegar o currículo de alguém que passou em 3, 4 empresas, era um atestado de, pô, essa pessoa não quer durar. Hoje você pega o currículo de jovem com 21 anos, que já passou em 3, 4 empresas, porque
não tem apego ao negócio, não tem aquela coisa de vou construir uma carreira, né? Então tem uma série de desafios no dia a dia que o empresário tem aprendido a lidar, tem tentado lidar para conseguir prosperar dentro dos negócios dele. E eu fico curioso como é que está o mercado hoje, né? Como é que você está vendo o mercado local, a necessidade das empresas em contratarem um serviço como o teu. Quando elas chegam até você, elas passaram por que estágio para sentir essa dor e entender que a PWR é a empresa correta para atendê-los? Essa pergunta é muito boa, porque seja na crise ou na bonança, o meu serviço ele é necessário. Então o que acontece? A empresa cresceu muito, cresceu desorganizada, ela corre para uma consultoria. Se a empresa está muito mal também, falando em bom português bem simples, está quebrando, ela também corre atrás de uma consultoria. Então são duas vertentes que a gente costuma encontrar demais no mercado. Se eu for pegar, de novo, fazer o recorte da pandemia. Pandemia, a gente teve um dos trabalhos mais bonitos junto dos nossos clientes, entregue pela nossa equipe. Que a gente fez de call, meu amigo, de videoconferência, para definir plano de ação, plano de contingência, de cliente ligar pra gente chorando, realmente indo às lágrimas porque não sabia se ia ter negócio, de ver nosso time entregando mesmo, foi uma coisa lindíssima de se ver. Então isso é um dos pontos, um dos destaques. Poxa, minha empresa não está bem. Quem pode me ajudar, eu sou... E aí tem uma humildade do empresário que fala, eu sou incompetente para entender o porquê minha empresa não está crescendo, ou porque eu estou quebrando e eu preciso de ajuda. Ao mesmo tempo que tem quem está crescendo muito, vive aquela euforia de caixa, de resultado positivo e também busca ajuda para poder se organizar, porque de repente ficou escravo do negócio. O negócio da Camila cresceu tanto que ela não tem tempo para mais nada. Tem um empresário, eu gosto de falar de forma bem simples, que nos procurou uma vez e falou assim, Wilson, eu estou procurando vocês porque eu cresci muito, graças a Deus esse negócio deu certo, mas eu estou tão sem tempo na minha vida pessoal que tem um menino lá em casa que minha mulher está dizendo que é meu. É dose, né? Ele brincando, assim, de como ele estava sem tempo. A dificuldade é a oportunidade, né? Então a gente atua nas duas vertentes. O que é legal é porque, embora sejam finalidades diferentes, no final tudo vai se resumir à gestão. Seja pelo momento positivo, que graças a Deus tem gente que está passando, como pelo momento delicado também. A gente tem que pensar sempre assim, como é que eu levo minha empresa para a perpetuidade? Para que essa empresa seja algo próspero, né? Próximo passo, né? Qual o próximo passo? E aí vem uma série de desafios de sucessão familiar, de dia a dia, de entender... Poxa, meu fluxo de caixa não tá bom, como melhorar? Minhas vendas não melhoraram, o que eu posso fazer? Ou, se eu estiver muito bem, eu tenho uma provocação que eu sempre faço, que é a seguinte, por que minha empresa não tem um dobro do tamanho? Eu já perguntei se a empresa fatura R$ 1 bilhão. Por que vocês não têm 2 bi de faturamento? E a resposta vai para o que a gente falou primeiro, né? Pessoas. Como eu não encontro gente capacitada, eu não consigo dar atração. Pessoas está sendo realmente um grande diferencial. É a grande lacuna do mercado, né? Mas ao mesmo tempo a gente vive também, pessoal, eu vou chamar de uma dicotomia. A gente vê um empresário falando que tem vagas. Se você me apresentar o currículo de uma pessoa muito boa, com sangue no olho, que queira fazer acontecer e bem capacitada, eu lhe garanto que em 48 horas ela está trabalhando ou na PWR ou em algum dos nossos 200 clientes. Porque todo mundo quer. Se eu ligar para ti, Camila, dizendo que tem um cara que vale a pena, tu vai abrir espaço. E por outro lado, eu tenho pessoas dizendo que está difícil conseguir emprego. Então, alguma coisa não está casando. Tem um descasamento. Mas será que as pessoas estão se preparando de fato para o mercado de trabalho? Será que essa geração, e aí vem já uma provocação, né? Essa nova geração, ela está disposta a realmente fazer acontecer? Ou que é só mais um trabalho para bater ponto de 8 às 18 e está tudo bem, entendeu? Então, são modus operandi. Assim, tem o que você acredita e tem o que é necessário para que você possa crescer na vida, prosperar, para que você possa mudar o patamar da sua realidade e da realidade da sua família. E eu, particularmente, defendo que isso acontece por meio do trabalho duro, não tem meio termo. Pegando esse teu gancho, né, você falou de cultura, né, como um elemento muito forte aí para a gente atravessar as crises. Pegando esse teu gancho de gente e de cultura, e se você tivesse que citar 3 mecanismos, né, ou métodos, ou ferramentas, enfim, como você quiser chamar, que as organizações, e aí falando muito aqui da realidade do Ceará, né, de médias ali, micro para médias, podem lançar mão, podem se utilizar. A gente sabe que um trabalho de cultura leva ali mais ou menos uns 10 anos até ele se consolidar, né, mas primeiros passos ali, né, o que você deixaria de insumo, de ferramenta no tocante à cultura, implantação e consolidação? Sua pergunta é excelente, Camila, e ajuda muito o empresário que está vendo isso daqui já começar a pensar a primeira coisa, o que é cultura, né? Porque fica aquela coisa, eu sempre brinco, meio programa de Globo Repórter, né? O que é? O que come?
sexta-feira O que no Globo fazer? Repórter, né? O primeiro ponto é entender o que é cultura organizacional, que é um conjunto de crenças e hábitos de um determinado grupo. Então, ao chegar aqui na Unimed, eu vou ter uma cultura diferente da que eu tenho na PWR. Isso não quer dizer que a cultura da Unimed é melhor ou pior que a da Unimed. Quer dizer que a Unimed tem que estar focada em trazer profissionais que estejam alinhados ao que ela acredita, enquanto a PWR vai buscar profissionais alinhados ao que ela acredita. E tá tudo bem. Perfeito, nem certo nem errado. Não é certo nem errado. Não é porque você é uma má pessoa, não é porque você é incompetente, não é nada disso. É só porque você não acredita no que eu acredito. E se a gente não acredita nas mesmas coisas, você não vai ser feliz trabalhando comigo. Então tem esse quesito de felicidade. Então, primeiro ponto, entender o que é cultura. Entendi o que é cultura? 3 coisas que eu faria respondendo a sua pergunta. Primeiro, definir a cultura organizacional. Qual a sua missão? Qual o seu propósito, quais são os seus valores, aquilo que é inegociável para você. O jeitão daquele lugar. Ter documentado mesmo, isso falta. Muita empresa fala, eu não tenho cultura. Tem, não está documentada. 2, definiu, documentar. Então vou documentar agora, discutir lá com meus sócios, esse é o que a gente acredita, vou documentar, criar o nosso manual da cultura. E o terceiro, que aí, repito, muita empresa falha, disseminar para a equipe. Como é que sua equipe vai defender ou engajar com algo que eles não conhecem? Então, muita gente nos procura e fala assim, Wilson, eu quero botar um programa de meritocracia na minha empresa, eu quero colocar um programa de bônus e variáveis, porque meu time não está engajado. Mas peraí, seu time não está engajando porque não está recebendo a mais, e pode ser, ou porque ele sequer conhece a sua cultura e o seu negócio e se reconhece nela. Porque senão você resolve um problema de curto prazo, que eu coloco lá a remuneração variável, fica, uau, o time adora, mas e ano que vem? E daqui 2, 3 anos? E no longo prazo da empresa, como é que vai ser? Uma hora Não é só isso. aquela injeção não faz mais sentido, entendeu? Então, definiu, documentou, disseminou, aí você deve criar os ritos. Então, uma dica simples, começa toda a reunião lendo os valores da empresa, como é que cada um vivenciou. Faz uma avaliação da sua equipe por meio dos valores, de 0 a 10, o quanto a Camila vive o valor de garra e consistência na PWR. De 0 a 10, o quanto o Pompeu vive o valor de sinceridade e confiança para a PWR. Só isso daqui, pessoal, dá tanto insumo para feedback para o seu time, tanto, que a equipe fala assim, eu não sei fazer um programa de avaliação de desempenho. Calma, cara, tem um simples aqui que dá para você fazer amanhã. Faz. Isso a gente ensina nos nossos cursos de treinamentos. Isso. Então, tem esses formatos que são bem legais e ajudam realmente a fazer a cultura mais forte. Cultura é repetição. Vigilância e repetição. Vigilância e repetição. Aqueles que não respeitam a cultura não devem estar dentro do negócio. Repito, não muitas vezes por serem más pessoas, tá? Mas é porque a pessoa que não vive a cultura é que determina o nível da cultura do seu negócio. Não é a mais alinhada que define, é a menos alinhada. Fantástico, hein? Estamos tendo uma aula aqui. Isso aqui nossa audiência adora, porque, enfim, inspirar pessoas, impulsionar negócio, é a razão do plano business. É exatamente isso. E por falar em impulsionar negócios, vocês chegaram no exterior muito rapidamente. Se disseminaram, vocês estão na França, estão na Argentina, no Chile, até na África e nos Estados Unidos. Como é que se deu esse processo tão rapidamente? Vai por indicação, né? Graças a Deus, os bons trabalhos, eles rendem indicações para quem trabalha com serviços. Então, eu seria muito mentiroso, e essa é a palavra, se eu falasse para vocês, não, pessoal, teve um trabalho forte de internacionalização da marca, vários programas e estratégias feitas. Não, foram indicações. Se eu tenho um trabalho na cidade do interior da França, é porque algum cliente meu brasileiro indicou. Né? A gente fez um trabalho para a academia de lutador do UFC, porque nos conheceu por meio de outro cliente aqui no Brasil. Então, as coisas foram acontecendo muito por meio dessas indicações. E portas, né? Abrem portas. Então, será que teu cliente hoje está te indicando? Eu costumo fazer essa provocação para os empresários, né? Meu cliente é um promotor da minha marca? Porque se o cliente não é um promotor, você já tem um problema sério. Tem uma pesquisa que eu estava vendo, eu não vou lembrar números exatos agora. Se você perguntar para os seus clientes, vamos usar a Unimed como exemplo. A Unimed, quantos por cento dos clientes dela estão satisfeitos com o serviço? Acho que a pesquisa deu 89%, certo? E quantos clientes já indicaram a Unimed? Aí cai pela metade o índice. Porque muitas vezes o cliente não tem um estímulo para indicar. Perfeito. E é comum, né? Se a gente pensar no nosso cenário, se você abrir suas redes sociais, você vai ver mais gente reclamando de um atendimento ou elogiando um atendimento? Reclamando, certamente. Quando é que a gente, ser humano, tá mais tendencioso a postar? Sim, é quando eu vou no restaurante e tem um baita atendimento ou naquela vez que o atendimento é ruim? Né? Então, é o que acontece. A gente tem que ter esse olhar muito forte porque a indicação gera negócio. Todo empresário tem uma mina de ouro dentro de casa e que explora mal hoje em dia.
É o salto ali da fidelização para o engajamento, né? Exatamente. O velho boca a boca, né? Que você, de fato, continua. Quando você chancela, você credibiliza, né? Então, quer dizer que foi isso que abriu portas para vocês. Eu ia falar sobre isso, de sair de Fortaleza, foi para São Paulo, não necessariamente nessa mesma ordem, pelo que eu estou vendo, né? E teve um outro fator também que foi muito positivo, porque quando chega a pandemia, muita empresa de consultoria foi aprender como fazia videoconferência. Era algo novo, tal, muita empresa tentando entender. A PWR já fazia esse modelo desde 2014, desde que a gente tinha um cliente em Belém. Então já rodava online. Pra gente online foi só não vamos pro escritório. Então isso, poxa, quando o pessoal estava entendendo como é que ligava o Zoom, a gente já estava fazendo call e definindo pontos com nossos clientes, né? Então foi um ponto bem importante, realmente. E ajuda, porque esse modelo que a gente acertou de ser flexível, estar próximo ao cliente, independente de distância geográfica, eu não preciso estar perto para estar junto do meu cliente. Então sai daqui, o WhatsApp está bombando de cliente falando, etc. Eu vou responder porque é o que garante no dia a dia as mudanças, a proximidade, esse tato com o cliente, e aí vai culminar em indicações, né? Comercialmente falando, é muito positivo. Sim. Perfeito. Faz todo sentido. E o propósito? Qual o grande propósito da PWR? Aí eu vou precisar de umas 2 horas para falar, porque é o meu porquê de levantar da cama. A gente tem um muito claro, Pompeu, que é gerar riqueza e liberdade. O que é o gerar riqueza e liberdade, Wilson? Eu vou dividir em 2 aspectos, tá? Primeiro, do gerar riqueza. Então, quando a gente faz uma análise de todos os trabalhos da PWR, eles têm por si a necessidade de gerar riqueza. O que é gerar riqueza? É tornar o empresário, os colaboradores, a sociedade mais rica. Né? Quando eu falo riqueza, alguns torcem o nariz. Mas se eu vou para um cliente e ele tem uma loja, e ele dobra, vai para 2 lojas, e daqui a pouco tem 3 lojas. Eu tenho um cliente que começou comigo com 7 lojas e uns 35 funcionários. Hoje ele tem 21 lojas e 140 funcionários. O quanto de riqueza essa pessoa gerou no interior do Maranhão, em cidades que antes dependiam do assistencialismo, né, que se não tivesse Bolsa Família, Auxílio Brasil, as pessoas não teriam como se alimentar no final do mês. Por meio de quê? De um empresário que resolveu tomar o risco, era vendedor de tecido no Armazém Paraíba, abriu uma loja, foi abrindo outra, aí entra aquilo que a gente falou no começo, buscou apoio para poder profissionalizar a gestão do negócio, a gente foi lá, estruturou financeiro, comercial, uma série de coisas. Ele cresce, quando ele cresce, ele gera riqueza para si, que é óbvio, né? Tem-se esse interesse, gera riqueza para a sociedade, porque a equipe dele hoje consegue sair de um distrito pequenininho no Maranhão e crescendo na carreira, começa como vendedor, vira gestor de loja, depois vira supervisor regional, pode virar gerente comercial. E você vê as pessoas falando isso, eu tenho depoimentos de colaboradores do meu cliente falando, eu não sei o que seria da minha vida sem essa empresa. Essa empresa me deu tudo que eu tenho. Eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha moto, minha filha estuda num lugar bom. Coisas que eu não teria se não fosse essa empresa. Isso é o que encanta nossos olhos. Ao mesmo tempo que também é o gerar riqueza e liberdade. Quando a gente fala liberdade é porque essa pessoa, por exemplo, que eu citei de exemplo, ela não estava preocupada na pandemia com o Auxílio Brasil. Ela não estava preocupada se o Bolsa Família vai aumentar ou reduzir. Ela não depende mais do Estado para gerar o resultado dela, para gerar a riqueza dela, entendeu? Esse é um ponto importante para que o indivíduo seja valorizado. A gente tem uma bandeira muito forte, e repito, casa muito com o que é falado aqui, que o empreendedorismo é o maior programa social que existe. Ao mesmo tempo que o empresário, muitas vezes, ele é vilanizado, ele é demonizado como que quer... Só pensa em lucro, o empresário é malvadão. E, cara, o que eu vi de empresário, já caí em lágrimas porque o negócio não estava bem. E a preocupação não era ele não, ele tinha dinheiro na conta, tá? Se a empresa fechasse, mudaria nada, mas ele estava preocupado com a equipe dele, com quem ele ia ter que demitir. Impacto coletivo, com né? impacto Acho coletivo. É muito o que você está falando. Entendeu? Quem vem para esse outro lado da mesa percebe isso no dia a dia. Então, quando a gente pode ajudar o empresário, as pessoas a gerarem riqueza e liberdade para as suas vidas e, por consequência, a sociedade, é isso que faz o nosso olho brilhar, que faz a gente querer fazer diferente, que dá vem esse sangue no olho de fazer reunião até 10, 11 horas da noite, se preciso for, para poder cumprir esse propósito no dia a dia. Quando a gente fala na consultoria, principalmente na área de gestão, a gente vem à nossa cabeça aquele modelo tradicional, mais antigo. Eu queria que tu colocasse aqui qual o diferencial, né? O que mudou e o que fez mudar essa concepção do antigo para a moderna que é o de vocês. Tem alguns pontos, tá? O primeiro deles vem da gente focar no resultado e não no escopo. Como assim, Wilson? A gente não está lá para cumprir contrato. Então, o que acontece muito no mercado de consultoria? Se eu vendi um projeto financeiro para você, eu vou entregar um projeto financeiro.
Mas o meu financeiro tá ruim, Wilson, porque eu não tô vendendo. Pode ser. Ah, mas não, se você quiser ver vendas, eu vou te dar um aditivo no contrato, vou colocar um outro projeto de consultoria para você. Na PWR, se preciso for, a gente muda o projeto para focar naquilo que dá resultado para o cliente. Esse é um primeiro ponto importante. Então, já ocorreu o cliente de chegar e, meu trabalho é comercial, quero vender mais. Amigo, com essa margem que você tem aqui, se você vender mais, você vai quebrar. Vamos mudar, vamos fazer um trabalho de custos. Cavar o buraco, né? Vamos mudar para um trabalho financeiro, para que a gente possa entender e aí sim fazer as mudanças comerciais que o negócio precisa. Então tem alguns passinhos para trás que ajudam muito no dia a dia. 2, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então eu tenho quase 100 pessoas no meu time hoje. Então eu tenho engenheiro civil, advogado, contador, economista, matemática industrial. Eu brinco que a gente tem todo tipo de maluco que você procurar ter naquela empresa. Isso nos dá uma gama muito grande de serviços a serem oferecidos e trabalhados. Porque às vezes eu estou numa reunião com uma pessoa que é uma transportadora. Aí ele quer saber quanto é o EBITDA médio, um indicador específico de transportes. Pode ser que eu não tenha essa informação agora, mas em 15 minutos eu consigo, porque eu tenho alguém no meu time que já atendeu transportadora, tem esse número, fez o trabalho e pode ajudar. Então isso ajuda muito, muito mesmo. Então, esses pontos, além de a gente ter um contato muito próximo. Nossos clientes, a gente costuma ter um laço mesmo de amizade, porque vem aquela coisa genuína de querer que o negócio dele prospere e ele prospere também. Tem cliente que eu já dei sugestão, meu amigo, o que você tem que fazer hoje, que vai ser o melhor para sua empresa, é você tirar férias. Porque nesse ritmo, você não chega no final do ano. É um fato, né? A gente tem visto muita gente fazer isso. Aí qual empresa faz isso? Qual empresa tem esse cuidado, esse olhar humano também sobre o empresário, que às vezes é uma posição muito solitária, né? Quanto mais você sobe, mais solitário é lá em cima, mais o ar rarefeito. E você tem alguém que você pode ligar, externar uma dúvida, ser um parceiro que você pode ligar a qualquer hora, o acesso a mim, aos meus sócios, ao meu time é ilimitado. Cara, poxa, eu tenho alguém com quem eu posso contar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Em todos esses momentos. Pegando esse teu gancho, isso, quais são as diferenças, ou as maiores diferenças, se é que existem, mas eu imagino que existam, que você observa das lideranças que a gente tem aqui no estado e as lideranças com as quais você cruza, você encontra, são seus clientes, ou são líderes dos times de clientes de vocês em São Paulo, por exemplo? Foi uma coisa bem legal, Camila, essa normalmente outra pergunta muito boa. Foi bem legal porque quando a gente foi para São Paulo, a gente percebeu que as dores, os problemas e as coisas positivas eram muito parecidas. O Ceará tem muita gente boa. Se você olhar aí, tem grandes empresas fazendo grandes trabalhos como referência no Ceará, né? O trabalho começa desde a base, né? Quem nunca ouviu falar de um estudante do Itaimi do Ceará ou que faz vestibular, etc., ele tem boas performances. A gente tem um modo de trabalho muito forte, que é muito valorizado lá fora. Nunca sofri, pessoal, se sofri, não me recordo, qualquer tipo de preconceito por ser cearense, né? Por ter um sotaque nordestino. Pode começar ali, vocês são de Fortaleza? Sim, somos de Fortaleza. Mas isso nunca foi problema de forma alguma. Então, eu acho que não vejo assim tanta diferença do empresário de lá para cá, não. Pelo contrário, as dores são muito parecidas, as dificuldades são muito parecidas, a formação é muito parecida. Então, acho que o Ceará não deixa a dever em nada. No fim do dia o calo aperta. No fim do dia o calo aperta. Então, e é muito comum, inclusive, ter essa, vou falar, exportação, no sentido do Ceará para lá, né, de talentos. Muitas empresas virem buscar esses talentos aqui para poder trabalhar lá, porque sabe que a formação é boa. Sabe que tem critério, que é feito com cuidado, que é um perfil de trabalhador muito interessante. Acho que tem um perfil muito hands-on da gente aqui, né? Que é interessante para qualquer empresário, né? É interessante. E o que eu acho que talvez tenha um pouquinho diferente, tem a questão do hands-on, mas por outro lado o paulista ele tem aquela coisa mais executiva, né? Já ele é mais formado em ser executivo, vamos dizer assim, aquela coisa mais fria. Né? Se eu pegar ali Curitiba, por exemplo, que eu tenho clientes, já é um público mais frio. Mas se você olhar, é porque o curitibano em si ele é mais frio. Então, quando eu coloco um cearense para atender um curitibano, ele sente, né? Com certeza. Poxa, o curitibano acha que o cearense é muito entrão. O cearense o cara frio, fui lá dar um abraço, ele nem mal me abraçou, né? São diferenças culturais, mas fazem parte do negócio. Sim, sim. E como você falou, você atua muito fortemente nessa questão da mudança de geração dentro da empresa, né? E a gente está vendo, aqui no Ceará especificamente, que nós estamos indo aí a muitas empresas para a segunda ou para a terceira geração. Terceira, muita gente. Né? E o que você vê de mais difícil na sucessão aqui no Ceará?
Vocês estão bem de pergunta hoje, né? É a cultura. Muito boa também, Pompeu, eu acho que é uma dificuldade de quem vai suceder, né? Principalmente a segunda geração, que é quem vai passar pelo primeiro grande processo de sucessão, está muito ligado ao nível de maturidade da primeira geração. E nível de maturidade em que sentido? De querer deixar a bola passar, né? De querer passar a bola para a segunda geração. Então eu tenho empresários que estão trabalhando essa sucessão, que falam que o sonho é que o filho assumisse a empresa, que tomasse conta, mas ele não deixa o filho assumir a empresa. Então tudo que o cara quer mudar, opa, peraí, tem que validar. Opa, mas não, isso aqui também não pode. Não, você vai começar ali, ó. Vai brincar ali no cantinho, quando o papai quiser, o papai te chama. Então, se não tiver um processo realmente profissionalizado de mudança, do empresário estar aberto a realmente passar a bola, entender que vai ser um novo modus operandi. A gente estava fazendo um curso em São Paulo há uns 15 dias, e aí uns caras levantam a mão e falam assim, poxa, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu estava falando de cultura, né, com eles. A minha cultura é diferente da do meu pai. E meu pai é a primeira geração. Então, eu sei que a empresa tem os méritos, porque não estaria no mercado se não tivesse tido resultados até hoje. Mas eu entendo que tem coisas que a gente pode trabalhar de uma forma diferente. Sempre, e aí tem né? pessoas que não estão alinhadas ao que eu penso. E aí, o que eu faço? Porque meu pai não me deixa desligar, a pessoa não aceita feedback, o que eu faço isso? Como é que eu trabalho dessa maneira? O que é que ele faz, Luiz? Aí, esse tem um problema seríssimo, né? Normalmente, o que a gente sugere, o que ajuda também, é trazer um conselheiro para a mesa. Alguém que a primeira geração valide, que vá ouvir, para poder intermediar esse discurso. Porque, no final das contas, muitas vezes, se o Pompeu é meu filho, ele vai ser o Pompeuzinho que está falando. Ele não é o Pompeu que se formou Difícil fora, se legitimar, cuidou, né? exatamente. Então, ajuda muito ter um terceiro, alguém independente para conduzir as discussões. Por outro lado, empresas que eu acompanho esse processo de sucessão, que a segunda geração tem espaço, eu tenho um cliente que está crescendo 44% do ano passado para cá. Por quê? Porque a primeira geração está deixando a segunda trabalhar e a segunda está acertando. Não é só porque assim, deixou trabalhar, né? Óbvio, tem a competência da segunda geração. Assim como a gente já viu casos de empresas que passaram para a segunda geração não performou e na hora que a coisa ficou feia, chamou quem? A primeira geração de volta para poder resolver, para poder salvar a empresa. E acontece. Agora também não pode traumatizar. Quer queira, quer não, nós somos finitos, né? Ninguém é para sempre. Então tem que ser pensado um trabalho de sucessão, tem que ser trabalhado, tem que ser feito. Porque daqui, mas eu ainda vou trabalhar 10 anos, tá, meu amigo? Seus 10 anos começam agora. É isso aí. É uma contagem regressiva, não tem o que fazer. Sim. Então curioso tem que ter essa porque abertura. a gente entrevistou o Silvio Frota aqui no Plano Business e ele trouxe exatamente isso para a mesa. Ele entendeu que quando a segunda geração vai ficando tão grande, né, vai ganhando robustez, é hora de você se afastar um pouquinho, né, e deixar ele ganhar aquele território, sabendo que você está sempre ali para suportar, para direcionar, orientar, né, mas você precisa dar espaço, né, Exatamente. você tem que abrir território. Ele trouxe isso para a gente. Exatamente. É um processo de formação. Garantiu, você confia no trabalho de formação que foi feito? Então deixa as pessoas trabalharem agora. É porque tem esse que é da empresa ser um filho. Não vou deixar meu filho, meu bebê, eu que criei isso daqui. Uma relação passional, né? Mas tem que se passar por esse processo. Eu já tive casos, pessoal, para vocês verem como é grave, de empresa que infelizmente perdeu o principal diretor na Covid. E o cara faleceu na UTI sem passar as senhas do banco da empresa. Gente. Entendeu? Ele, nas últimas, pessoal, a senha do banco, pelo amor de Deus, não vou passar, vou sair dessa, vou passar, não vou sair dessa, e infelizmente faleceu. A empresa tinha dinheiro em caixa, graças a Deus, muito dinheiro em caixa. Ele foi um cara extremamente competente para deixar a empresa bem financeiramente. Mas até conseguir destravar as contas e conseguir ter acesso, teve que a família aportar para poder pagar a folha dos funcionários, porque estava tudo travado. Aí depois foi repondo, etc. Então olha só que legal, o cara conseguiu gerar caixa, ele conseguiu ter empresa que gerava resultado, mas infelizmente a gente é finito, né? A vida acontece, é isso, faz parte. Teve um problema sério de saúde, faleceu e colocou a empresa em risco naquele momento, ali naqueles 15, 20 dias com baita estresse. Então, se ele já tivesse alguém trabalhando na sucessão, alguém que ele confiasse, alguém que já tivesse nesse processo, Sim. ele não era nenhum garoto, né? Então já dava para ter um trabalho sendo realizado. Então é um trabalho que não dá para ser subestimado. Quando eu falo de Brasil também, a gente tem muitos empresários que são muito bem-sucedidos e formam grandes patrimônios. E essas pessoas não têm nada no seu nome, é tudo em nome de laranja. Se a pessoa falecer amanhã, não sabe como é que os filhos vão ter acesso à herança.
Então tem um trabalho grande de conscientização, porque veja que não é só o negócio. Né? Sim. O patrimônio todo da pessoa está em risco por conta de uma mentalidade que precisa ser atualizada para poder não colocar em risco todo o trabalho de uma vida, né? Faz todo sentido. E hoje, quando você pega um trabalho desse, existe alguma coisa que é inegociável? Algum valor Da gente para o cliente, de vocês para o cliente? tudo que afeta os nossos valores é inegociável. Então a gente tem um valor que é sinceridade e confiança. A gente sempre vai ser transparente e trabalhar com a verdade. Então não vou ter meias palavras. Vocês já deram não para cliente? Já deu não para cliente, já demitiu o cliente. Era o nosso maior contrato na época, a gente encerrou o contrato. Olha, do jeito que tá, não tá legal. Não, mas eu tô pagando. Não, eu sei que você tá pagando, tá maravilhoso. Só que não tá gerando resultado. Era o maior contrato e não teve nenhum tipo de discussão nos sócios do que deveria ser feito. Porque, peraí, a gente não tá aqui para gerar resultado? Se eu não estou gerando resultado, eu tô me enganando, eu tô enganando o cliente, não é isso que eu quero. Então, eu nunca vou abrir mão de ser sincero e falar pro meu cliente aquilo que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir, o que é diferente. Sim, sim. Tem algum case, né, assim, que para você, ou você, o Wilson, né, ou o negócio, a empresa como um todo, é um case que vocês carregam, assim, para a vida, né, ou porque emocionalmente para vocês foi muito marcante, ou porque deu um resultado, né, que saiu de um patamar, né, de um ponto A para um ponto B muito melhor, enfim, algum case que você consiga compartilhar aqui com a gente? Deve ter alguns, né? Tem muitos, assim. Deus é muito bom com a gente. Sendo sincero, a gente tem muitos amigos aí feitos na jornada. Posso falar aqui de Febracis, a gente pode acompanhar todo o crescimento do Paulo Vieira, a gente é consultor da Febracis desde 2014, se eu não me engano, tem uma longa trajetória. Cliente que tem uma ótica no interior do Maranhão, que foi saiu de 7, hoje tem mais de 21 lojas e continua crescendo, expandindo. Bacana. Quando precisa crescer, que ele tem alguma dúvida, ele me liga, é um contato direto, próximo, vira uma amizade mesmo. Cliente que é do segmento de restaurantes, que a gente pegou com endividamento altíssimo, assim, com a empresa em xeque. Hoje a empresa, graças a Deus, está saneada, está crescendo, está se desenvolvendo, voltando a expandir. Nomes eu, obviamente, preciso deixar em off, né? Mas realmente são casos. E aí, quem quiser depois, os que estão permitidos, pode ir lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, tem diversos depoimentos de clientes. Nosso cliente 01 é nosso cliente até hoje. Então, bacana. A gente brinca que, se eu fosse falar de gratidão, seria o 01. Que ele apostou na PWR quando não tinha PWR. Quando eram 3 garotos começando, 0 alguém para indicar, era ele acreditou, depois foi indicando outro cliente, esse cliente indicou outro e a coisa tomou a proporção que tomou. Então, a gente sempre, a gente fala, tem uma coisa interna nossa de assim, esqueça quem te ofendeu, esqueça quem te elogiou, esqueça quem te fez mal, mas nunca esqueça dos primeiros que acreditaram. Porque foram eles que viabilizaram tudo, né? Ele acreditou, ele colocou o negócio dele na nossa mão e graças a Deus as coisas aconteceram. Então, pra gente é um ponto aí realmente de ser grato a esse cara imensamente por toda a vida. E eu queria saber, na visão de vocês, o líder moderno, atual, quais são os principais valores e competências que ele precisa ter atualmente para realmente tocar uma média, grande empresa? Valores, eu não vou falar valores porque aí vai de cada um, né? Cada um vai ter os seus. Então, desde valores como, eu tenho fé em Deus. Pode ser que eu tenha um grande líder que é ateu, né? Posso não me identificar com esse valor, mas beleza, ele não vai deixar de ser um grande líder por isso. Mas se eu pegar competências, eu vejo que cada vez mais essa questão de conseguir mover gente. Como é que eu consigo, falar com as pessoas? Como é que eu consigo tocar a alma das pessoas? Né? Como é que eu consigo ler as pessoas? A gente vê que grandes gaps de liderança acontecem quando a liderança perde realmente essa leitura sobre as pessoas. Fulano tá bem? Fulano tá mal? E o tá bem, tá mal, que aí é um erro, muitas vezes a gente leva pro lado profissional. Ele tá performando, tá tudo bem com ele. Aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher pode estar performando maravilhosamente bem, mas ela pode estar acabada pessoalmente porque tá sem tempo pro filho dela em casa. Se eu, como líder, não consigo fazer a leitura do quadro todo, do pessoal e do profissional, não existe divisão de pessoal e profissional. Não tem. Você não vai estar aqui bem se seu filho estiver em casa doente. Você não vai estar bem se seu filho estiver doente em casa. Não vai. É papel do líder entender isso daí. Mas meu time não me dá abertura. Fale a sua como líder que não está conseguindo a abertura. Então essa leitura é importante, porque muitas vezes a desmotivação não acontece por fatores dentro do trabalho, não. São fatores em casa. A família está apoiando. A família está entendendo o propósito da pessoa, a visão da pessoa. A família está bem. Então, esses são pontos importantes e a liderança que tem essa visão míope sobre pessoas, ela está atrás hoje em dia. Porque as empresas são feitas de pessoas, seja indústria, varejo, qualquer uma.
No final das contas, são as pessoas que estão fazendo acontecer. Então, se você não está se formando, procurando entender mais sobre gente, olhando para o seu time e pensando assim, poxa, esse é o time que eu sempre quis ter, você tem um problema sério, né? Eu digo que tem 3 funções que são indelegáveis da liderança. O primeiro é garantir o fit cultural, que é o quê? Que quem está dentro da minha empresa é alinhado à minha cultura. O segundo é desenvolver a visão de longo prazo. Para onde nós vamos? Time, nosso objetivo é esse. Queremos crescer para isso. E o terceiro, desenvolver novas lideranças. Então, como é que eu faço qualquer um desses 3 sem ler as pessoas? Se eu vou fazer uma entrevista e eu não sei se a pessoa que tem que entrar na empresa ela é alinhada à minha cultura ou não. Se as pessoas estão entendendo a visão de longo prazo do negócio ou não. E muitas vezes o não entender não é verbalizar. O corpo fala. Pela cara, né? Não tá entendendo como você tá explicando. Sim, aquela sim. coisa meio assim, olhinho fechado. Ou tá muito para trás, na cadeira, não tá conectado. A energia, né? Você... E aí formar liderança. Porque senão, meu amigo, você vira o gargalo da sua empresa. Sua empresa só vai crescer até onde você conseguir abarcar. Fato. Fantástico, hein, Camila? Isso é verdade. Agora, Total. quem o inspira? Quem me inspira? Não tô muito boa também. Tô sendo repetitivo nisso, mas é porque é muito boa mesmo. Eu tenho uma sorte, Pompeu, e repito mais uma vez, Deus é muito bom comigo, com as pessoas que Ele colocou no meu caminho. Primeiro que eu trabalho com pessoas que me inspiram, que são meus sócios. Todos os outros 4 sócios, Paulo, Raduan, Miguel, Eduardo, são pessoas que me motivam e me inspiram diariamente. E como aí uma geração que vai fazer seus 40, eu tenho muito aquela coisa de ver o Ayrton Senna realmente como um grande ídolo, né? De um brasileiro que prosperou, que era fanático por trabalho, fanático por resultado, e que fazia a diferença na vida de tanta gente nas manhãs de domingo. Quem acompanhou sabe, né? O que era acordar no domingo para ver o Ayrton Senna era um evento familiar, meu amigo. A sua avó ligava pro seu pai sábado para saber se domingo ele ia, que já ia preparar o almoço, deixar tudo pronto. Então olha como ele moveu multidões, né? Como ele conseguiu tocar o coração das pessoas por fazer com excelência algo que ele fazia. Hoje em dia quem vê Fórmula 1 é... Pai, tu assiste Fórmula 1? Eu gosto. Eu não sei mais nenhum piloto. Eu não assistia Fórmula 1, assistia o Senna, né? Verdade. Era maior que o Que o o esporte. evento em si, é. Verdade. Muito bom, Pompeu. Aprendemos muito aqui, né, Camila? Exatamente. A gente está se aproximando aqui da nossa reta final. O horário bateu, Wilson. Mas a gente queria agradecer enormemente a sua presença aqui. O Plano Business, que é o nosso podcast, videocast da Unimed Fortaleza, ele tem por objetivo isso, né? Provocar, inspirar, né? Incentivar as pessoas. E para isso a gente traz aqui histórias que são inspiradoras, né? Cases de sucesso. E hoje a gente escutou muita coisa aqui, né, Pompeu? Muito método, soltou muita ferramenta aqui. E a nossa audiência vai entender isso e vai buscar. Principalmente os empresários que vão olhar se a sua empresa não está precisando conversar aqui com a PWR, né? Mas a gente vai se despedindo e convida você a seguir o Plano Business nas redes sociais da Unimed e aguardar o próximo episódio para poder a gente trazer um grande convidado como você. Obrigado, pessoal. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. O que nós pudermos ajudar, estaremos a postos para servi-los, né? A missão de vocês é muito parecida com a nossa. O que a gente puder ajudar um empresário que já tem tantas dificuldades no dia a dia, tenho certeza que a PWR estará dentro para poder ajudar da melhor maneira possível. Obrigado de verdade pelo convite. Valeu. Muito bom, Wilson.